esse início de cobertura com o Eurico no comando? Já já a gente vai falar sobre essa troca, enfim, mas como é que foi cobrir o Vasco do Eurico, na primeira passagem ainda, aquele Eurico mais perto dos anos 90? E como é que foi pra você? E desculpa ficar perguntando, mas como é que era pra um cara jovem, não sei o que, mas é que eu acho que faz todo sentido, que o Eurico tinha a fama de ser um cara mais brabo, principalmente Sim. com a imprensa. Sim. Como é que era pra um cara mais jovem? Mais jovem eu até falo que você começou com a idade que eu tenho hoje. Assim, como é que era pra se impor com um cara que tinha aquilo tudo e não era igual hoje? Tem internet, câmera pra tudo quanto é lado. Então, assim, ele tinha um trato mais complicado mesmo? Ou com você era de boa? Cara, comigo era de boa. Eu tenho boas histórias com o Eurico, e com essa administração na época, né, do Vasco. Mas comigo sempre foi tranquilo. Acho que era assim, realmente era um cara que se você não tivesse preparado, não é nem pra perguntar numa entrevista, alguma coisa assim, mas pra ligar mesmo e apurar uma informação. Se você ligasse por ligar, sem estar preparado, ele simplesmente, como é que eu vou dizer assim, te engolia, né? Você tinha que estar bem preparado pra falar com ele, porque era um cara que estava bem antenado em tudo. As pessoas acham que não, mas o Eurico, cara, ele acompanhava tudo, 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 tudo. Ele ouvia a rádio, ele lia jornal, ele ficava sabendo, ele sabia o nome de cada um, entendeu? Então ele é um cara que ficava sempre bem informado ali naquela questão de quem estava falando exatamente do Vasco, né? Em várias mídias. E nesse início, cara, eu nem lembro muito bem, mas acho que assim, eu não tinha muito contato, até por um pouco de receio de, né? Tomar um fora. Acho que isso as pessoas têm que ir aos pouquinhos também. Eu não sou muito a favor desse negócio. Não, tem que ser cara de pau mesmo e sair ligando. Não, acho que não. Você tem que ter uma personalidade, tem que ter coragem pra fazer as coisas. No jornalismo que eu digo, mas você também sai, ô, fulano aqui, eu não sei o quê. Quem? Claro que o cara tem que te conhecer uma primeira vez, mas você se apresenta a ele, né? Acho que é um pouco de invasão também em alguns momentos que as pessoas cometem. Principalmente essa garotada aí que tá surgindo agora. E por isso, às vezes, você toma um fora. Você toma um fora e já cria uma antipatia pro cara pra sequência. Jornalismo, cobertura de clube, principalmente, de dia a dia ali, setorista, né? É muito relacionamento. É um jogo de relacionamento. É você saber como você se relacionar por onde você ir. Às vezes, você não precisa falar com o Eurico. Às vezes, você fala com o intermediário dele. Às vezes, você fala com... Tô dando um exemplo, tá? Você não precisa falar com o presidente. Você vai falar com uma pessoa que está ligada ao presidente, se apresenta essa pessoa, e aí você mantém um contato com ela, e depois o presidente fica sabendo quem é você, e você, num outro momento, você se apresenta e tal. E aí você cria uma identificação, cria um relacionamento, como eu disse com ele. Então, naquele início, eu não lembro de muitos papos com o Eurico, algumas vezes, uma vez ou outra. A partir de 2007, quando eu entro na Tupi, aí sim, entendeu? Aí sim eu passo a ter uma identificação um pouco maior, até pelo tamanho da empresa, com todo respeito às outras, vamos dizer assim, pela parceria que tinha ali entre aquela administração e a rádio. Tinha um relacionamento muito bom na época. E aí eu peguei uma transição, a gente pode entrar mais pra frente, que é uma história mais complexa. Fica à vontade. Porque foi a saída dele, né? Então, por isso que eu tava te dizendo isso. 2006, 2007, 2008 um pouquinho. Na verdade, 2008 eu não cobri o Vasco. Eu não cobri. Eu fui pra Tupi em 2007, depois de 2006 e 2007 em outras rádios menores, cobrindo o Vasco. Mais efetivamente na Manchete nesse milésimo, mas foi um espaço curto. E eu vou pra Tupi e o Wagner Menezes era o repórter da cobertura do Vasco. Em 2008, durante todo o ano. Eu meio que era um folguista dele, um cara que ajudava ele ali. Fim de semana, às vezes eu fazia um treino no sábado, uma coisa ou outra. Um setorista número 2 ali. Uma parceria com ele nesse sentido. E ele, ao mesmo tempo, foi saindo e veio uma outra administração, que era do Roberto Dinamite. Então a Tupi, como eu disse, tinha uma relação muito próxima com o Eurico Miranda. E quando ele sai e entra o Roberto Dinamite, é outra administração totalmente diferente em relação a pensamento, até em posição política, né? Então, assim, foi muito difícil. E pra mim aquilo ali também ficou marcado como um ponto importante na minha carreira, porque logo de cara
A primeira vez que eu tava virando setorista de uma rádio grande, de um veículo grande, e tendo que lidar com um desconforto. Porque no início eu ligava... Aqui, então, Marco Vasconcelos, Tupi? Ih, Tupi não vai ter espaço muito aqui não agora. Porque tinha essa imagem ligada ao Eurico. Então eu tive que tentar ali apaziguar. Não, cara, mas é diferente, eu tô entrando agora, eu não tava aqui. Entendeu? Eu não tava aqui. Você não pode colocar isso na minha conta. Ah, mas tal, a rádio... A rádio tinha uma relação boa com ele, como pode ter uma relação boa com vocês agora, não tem problema nenhum. Mas demorou um tempinho e eu consegui. Consegui, inclusive, modéstia à parte, não só uma relação boa, mas uma relação de possibilidade de notícias importantes, de presença, de ser reconhecido dentro do clube também, aí ser reconhecido depois fora. Então, foi muito complexo para mim aquela transição de administração, uma administração para outra, e eu entrando ali naquele meio, fui colocado ali meio que como um cara para apaziguar aquilo ali, né? É que quase você fez parte da transição também, né? Que você tinha o Wagner saindo, você também estava numa fase de transição, né? Isso aí, foi exato. O que deve ser o pior momento para um repórter fazer essa transição, porque assim... Vamos lá, você for ter um setorista quase esse número 2, assim, o imediato ali do setorismo do Vasco, pô, o Wagner tinha as fontes dele, podia te ajudar, podia apurar. Claro, quando tá trocando de gestão e você tá trocando também... Tem que me virar. Você tem que se virar até pra construir fontes, né? Então, lógico, que as dele também, algumas saíram, né? Dá muito trabalho construir fontes, inclusive. Dá muito trabalho. Muito trabalho. É a parada mais difícil do jornalismo. Com certeza. Não tem nem dúvida disso. E hoje é mais difícil. Por quê? Porque você não tem tanta proximidade. Dependendo de onde você esteja, né? Tem isso. Por isso que eu falei mais cedo, é que antigamente era muito melhor. Era, pra alguns. Hoje talvez não seja. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí! Ficou bom demais.